Angular é tido como um dos frameworks de maior curva de aprendizado, um dos mais difíceis aí de se aprender de frameworks front-end. E você provavelmente está penando, sofrendo para aprender esse cara. Sente como se a única alternativa de aprendê-lo fosse recorrer a cursos do básico ao avançado. Se você já teve contato com esse framework, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então nesse vídeo eu vou te dar um norte que vai ser um divisor de águas para você dominar esse framework, dominar o Angular. Você precisa ver o Angular como um todo e ter alguns conhecimentos prévios que eu vou falar aqui. Bom, eu sou Ayrton, aqui do canal Programador a Bordo, e para você entender Angular, você precisa entender que ele é uma grande abstração aí do desenvolvimento front-end, do HTML, do CSS, do JavaScript. Por mais que para você conhecer, começar a desbravar Angular, você tem que conhecer HTML, CSS e JavaScript, mas como eu disse, ele é uma grande abstração. Basicamente tudo que você vai fazer dentro do Angular, você tem que ver o jeito Angular de ser feito. Tudo que você faz com o JavaScript Vanilla, por exemplo, você tem que ver a forma Angular de fazer. Seja uma renderização de HTML, seja uma animação, seja o manuseio de formulários, fazer rotas, requests, você precisa sempre ver o jeito Angular de ser feito. Além disso, os paradigmas se misturam. Como assim? Você utiliza muita classe, certo? Tem um bocado dessa pegada de orientação a objetos, mas também envolve paradigma reativo, porque você também tem observables, a parte de roteamento, a parte de request deles retorna observables que você se inscreve para ouvir. Então você tem que saber o que é um observable, entender como é que funciona o paradigma reativo, entender o que são os operadores, o que são os subjects, entender tudo que circula aí o paradigma reativo. Vamos fazer aqui um pequeno desafio, algo do tipo. Comente aí quais são as suas principais dificuldades, suas principais dúvidas com esse framework, e aí veja o vídeo para ver aqui se eu esclareci suas principais dificuldades, porque se tiver muita divergência aí, a gente pode depois fazer a versão 2 desse vídeo. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito, porque eu vou dar essa visão mais macro do Angular e também te falar quais são os conhecimentos prévios, vou deixar alguns links para você estudar, então vai te ajudar demais, ok? Só antes de começarmos, verifique se você é inscrito no canal e se você já deixou o like, beleza? Se você é novo aqui no canal, tem muito vídeo, muito conteúdo, principalmente de JavaScript. Aconselho você dar uma explorada aqui nos vídeos, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com você. A primeira coisa que você precisa entender é que Angular atua em várias camadas aí de uma web app, de um projeto de front-end de fato, porque os frameworks, basicamente, as camadas que envolvem o desenvolvimento de uma web app são 4, que são componentes, gerenciamento de estado, roteamento e renderização. E o Angular, de fato, é um framework porque ele basicamente atua nessas 4 camadas, além de ainda trazer várias outras ferramentas para você utilizar TypeScript como padrão ali para o desenvolvimento. Então, quando eu faço uma comparação, por exemplo, com o React ou com o Vue.js, que tem uma curva de aprendizado menor, é porque esses caras são bibliotecas, não são frameworks, apesar de ninguém utilizar eles puramente como uma biblioteca, porque ninguém apenas utiliza o React para fazer interface. Geralmente você utiliza o React com o Redux, com o React Router, e aí faz a renderização no front, muitas vezes no back-end, e você acaba utilizando uma stack que molda o seu desenvolvimento, que é basicamente um framework muito parecido com o Angular. O Angular, ele atua nessas 4 camadas. Essas camadas, eu falo até muito no meu curso do JS Raiz, mas basicamente ele tem toda a solução para fazer componentes, para trabalhar com componentes. Você pode até assistir a aula que eu fiz de React, por exemplo, de 1h30, porque os conceitos de uma biblioteca que trabalha na camada de componentes basicamente se aplica também ao Angular ou a qualquer outra solução que atua também na camada de componentes, que geralmente são as passagens de valores entre componentes, como é que eles conversam, como é que eles interagem, qual que é o template, qual que é a markup, certo? Então, tem muita coisa igual na camada de components. O Angular tem sua solução para gerar os components, é um pouco diferente do React e do Vue, um pouco mais parecido com o Vue, graças às diretivas, os pipes, tem algumas similaridades, mas ele começa por aí, trabalhando em várias camadas, componentes, gerenciamento de estado com dependency injections, com services. Ele tem sua própria solução embutida e de roteamento, e também trabalha na camada de renderização. Ele tem várias soluções para você renderizar até mesmo multiplataforma da sua aplicação
aplicação Angular. Então é um framework parrudo, completo, você só vai utilizar se você realmente precisa de uma grande SPA, de uma grande web app, não em projetos pequenos, porque senão você vai estar utilizando uma bazuca para matar uma formiguinha, certo? Angular não foi feito para isso. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é quando você deve usar Angular, que é um framework muito grande, muito parrudo, para desenvolvimentos monstro, que te dá várias soluções para você fazer projetos grandes e escaláveis desse tipo, que tem já vários guias de boas práticas pré-definidos, certo? Então começa por aí. Você geralmente vai aprender Angular porque onde você trabalha precisa, ou porque um projeto que você está realmente é muito grande de front-end, e às vezes é até mais fácil você pegar uma solução como Angular do que muitas vezes você desenvolver em React, com Redux, com várias outras bibliotecas, com várias outras soluções que o mundo open source está desenvolvendo e você fica confuso de qual escolher. Então vocês podem até ver na documentação do Angular a parte de components e templates. Templates basicamente é a markup, a sintaxe que você utiliza para escrever alguma coisa, o HTML, fazer a ligação de dados do seu estado, do seu component, da sua aplicação para o template, para markup, como é que você passa os dados, as variáveis, como é que você faz listas, etc. E o component basicamente é um elemento pronto, um botão, um menu, um header, um banner. Então, como eu disse, ele atua fortemente nessa camada de components. Como eu disse, o Angular também já vem com uma solução própria de gerenciamento de estado, que você utiliza a parte dele de injeção de dependências e os serviços, que acaba sendo algo confuso, principalmente se você não conhece o design pattern. Então fica aí como uma lição você entender esse pattern, entender o que é uma injeção de dependência, até mesmo ver como é que funciona, qual é o conceito, como é que implementa no JavaScript puro, vai ajudar bastante a você entender que, cara, o Angular ele tem sua própria solução, como diz aí, de framework para injeção de dependências. Então, Dependency Inject é um dos pilares do Angular. É claro que ele tem algumas outras soluções para trabalhar a camada de gerenciamento de estado, como o próprio NGRX, muito inspirado no Redux, mas não é uma solução do core, vamos dizer assim, do Angular, porém muito utilizado. Mas o Angular em si é muito baseado em injeção de dependência. Independente até mesmo se você vai utilizar outra solução para gerenciamento de estado, você tem que conhecer sobre injeção de dependências. Formulários. Geralmente, essas bibliotecas também de UI, de interface, também tem sua própria solução para trabalhar com formulários. E Angular não foge disso. Isso porque, basicamente, eu vejo dois motivos principais. Um é que é mais difícil você trabalhar com formulários, porque o formulário, o input text, por exemplo, o text area, ele tem seu próprio estado. Quando você digita, ele armazena essa informação no próprio estado dele. Isso é algo que dificulta um pouco a manipulação dessa informação. Então, por exemplo, Angular e Vue.js, eles trabalham com o Two-Way Data Bind. Você digita aqui a informação, ele já salva no estado, ou você atualiza no estado e reflete no input text, por exemplo. É uma solução para você trabalhar com esse tipo de problema, vamos dizer assim. Já React oferece os componentes controlados, certo? Para você trabalhar com formulários. Então, geralmente, você sempre vai ver uma seção na documentação só para falar de formulários. E o segundo grande motivo é porque é algo muito comum. Você utiliza formulários basicamente para fazer quase as mesmas coisas, que geralmente é um CRUD, geralmente é um formulário de contato, certo? Input de informações, esse tipo de coisa. Então já existem várias soluções para automatizar isso, para fazer o trabalho pesado da coisa. Então geralmente você vai ver uma seção exclusiva para formulários, tá certo? E agora eu vou entrar aqui no tópico que é um dos mais difíceis, vamos dizer assim, que é conhecer o paradigma reativo. E, de fato, paradigma reativo, como eu estou dizendo aqui, é um paradigma. E para você aprender um paradigma, muitas vezes não vai ser algo simples. Para você conseguir explorar melhor o Angular, você tem que conhecer muito bem o paradigma reativo, entender ali como é que funciona o fluxo das informações, que a informação sempre chega para você e você não pede para ela. Você cria uma função que é o observer para se inscrever nesse fluxo de informações, para ficar sendo invocada toda vez que chegar uma nova informação. Aí você tem que entender o que é um observable, como é que gera um observable, o que são os operadores, como é que se inscreve, entre várias outras coisas. E o Angular é muito bem casado com esse paradigma, e aí faz aquelas misturas que eu falei de classes com reatividade, paradigma reativo, porque a própria solução do Angular para fazer request, eles fornecem
tipo de biblioteca para você fazer os requests, certo? Então, às vezes a gente utiliza o Axios aí por fora, mas o Angular tem sua própria solução. Só que em vez dele retornar uma promise, ou mesmo você botar uma função de callback, ele retorna um observable para você. E aí você tem que assinar esse observable para receber as informações do request. E aí, quando eu digo que ele é muito bem casado, por exemplo, é porque no template, lá na camada de components, ele também consegue entender observables. Você pode utilizar, por exemplo, o pipe async, que vai receber um observable, e aí você consegue extrair a informação de um observable dentro do próprio template lá do component. Para você ver como é que o Angular já é bem casado aí com o paradigma reativo e tem várias soluções. E por sinal, essa é uma das melhores, você utilizar o pipe async para pegar o observable para extrair essa informação, porque se você começa a se inscrever em observables dentro de um serviço, dentro de um component, isso é uma má prática, você pode acabar se esquecendo de se desinscrever de um observables, e aí fica trafegando informação, fica onerando performance, enfim. Tem vários outros gargalos que apenas de você utilizar esse pipe assim que já resolve muita coisa para você. Um outro exemplo também de que retorna observable no próprio Angular é a parte de roteamento. Você define as rotas ali normal, muito comum, a forma como você define as rotas, os caminhos da sua aplicação. Só que toda vez que você quer receber, por exemplo, mudanças nos parâmetros da URL, receber novas informações que vêm de um request HTTP, algo do tipo, você basicamente assina num observable para ficar recebendo as informações toda vez que ela chega para você. Então, é mais uma prova aí de que Angular, vamos dizer, no coração do Angular ali, as soluções do Angular para você retornam observables e você precisa conhecer esse paradigma, tá certo? Um outro ponto que dificulta bastante a galera aí é porque eles utilizam como solução, já desde o início, o TypeScript. Por mais que você não precise escrever em TypeScript, acaba sendo muito recomendado. Você acaba vendo na documentação deles os exemplos utilizando o TypeScript e isso pode ser confuso para você. E aí, mais uma vez, assim, eu sugiro você a ler sobre o TypeScript, para que serve, como utilizar, ver as principais técnicas deles ali, porque realmente se você está chegando no Angular, você se depara com um framework todo completo, utilizando multiparadigmas, e você ainda vê uma sintaxe diferente escrito na própria documentação, vai se tornar muito mais difícil para você. De fato, por ser um framework tão parrudo, o TypeScript te ajuda muito aí no momento do desenvolvimento, no momento do debug, mas dificulta para quem está começando. Por isso que eu estou preocupado nesse momento é com quem está querendo aprender. E aí eu sugiro você a estudar um pouco o TypeScript de forma isolada, assim como eu também recomendo você estudar um pouco o paradigma reativo. Dá uma olhada na biblioteca RxJS, porque o próprio Angular recomenda muito essa biblioteca e tem várias soluções, vários exemplos com RxJS, e eu recomendo você aprender aí por esses dois meios, RxJS e também o TypeScript. A própria doc do RxJS traz muito TypeScript para documentar os operators e tal. Mas um ponto aí que confunde a galera é porque o Angular tem sua própria solução de módulos, e isso é uma das coisas que também mais confundem e faz essa confusão dos módulos do Angular para os módulos do JavaScript, do ECMAScript 6, mas que no fim são coisas bem distintas. Você vai continuar usando os imports, os módulos do ECMAScript 6, separando seus arquivos, dando importes, e ao mesmo tempo que você vai utilizar os módulos do Angular. Basicamente é como se cada módulo do Angular fosse uma feature, uma funcionalidade, um recurso, um ponto ali isolado, não exatamente isolado, mas uma funcionalidade da sua aplicação em todo o seu contexto ali em si. E você cria esse módulo e aí você define ali quais são os componentes que ele utiliza, pipes, diretivas, quais são outros módulos que esse módulo utiliza, e quando esses módulos também são reutilizáveis. Você pode utilizar um módulo que você cria com tudo isso, com componentes, várias outras dependências, serviços e tal. Você pode utilizar esse módulo em outro lugar, ou até em outros projetos. E aí, quando você cria esse módulo com o decorator do Angular, e decorator é outra coisa que você precisa conhecer, um outro pattern que você consegue utilizar com o arroba ali, exatamente a sintaxe de um decorator por causa do TypeScript. Mas voltando, quando você define um módulo Angular, você também diz o que você está exportando desse módulo, porque quando você importa esse módulo do Angular, você consegue utilizar os recursos que você definiu que ele está exportando para você. E basicamente o que eu queria dizer aqui é que é algo muito específico do Angular,
Por isso que eu disse que basicamente você tem que ver a fórmula Angular de fazer as coisas. Até a parte de animações ele tem uma solução boa e pronta para você criar animações no Angular. Então você vê aí que você sempre tem que ver a forma Angular de fazer. Você pode conhecer, dominar JavaScript, mas você tem que ver a fórmula Angular de fazer as coisas. E módulos com certeza é uma das coisas que confundem, porque não é comum. Você não vê isso em outros frameworks. Você só faz import, export e tal e vai utilizando. Não, Angular você tem sua própria camada ali de módulos, beleza? E aqui já encerrando, você tem o CLI, certo? Porque com tudo isso, com um framework tão parrudo, fica muito difícil você não ter uma ferramenta para automatizar tudo isso, certo? Até mesmo gerar um projeto para você começar a codar em Angular, você não vai querer fazer esse setup na mão. Você vai ter que configurar muita coisa. Você não encontra nem na doc, basicamente. Se você sabe onde está na doc, coloca aí como é que você pode fazer esse setup na unha. Basicamente, você não vai querer fazer isso. Você baixa o CLI, você gera um projeto pelo CLI deles, que é um programa via linha de comando, certo? Lá no terminal, você vai gerar um projeto Angular, ele vai gerar já com TypeScript configurado, com os diretórios de pasta da forma que eles recomendam. E aí sempre que você quiser gerar um serviço, um componente, um módulo, coisas do tipo, você vai lá e usa a ferramenta de linha de comando para gerar esses arquivos para você. Vai facilitar muito sua vida. Inclusive tem a extensão para o Visual Studio Code para você gerar direto via interface lá do seu editor de código, beleza? Bom, então eu falei de vários conhecimentos prévios que você precisa ter, por exemplo, entender como é que funciona a camada de components, que eu recomendo a minha aula de React, por mais que seja de React, os problemas são os mesmos que esses caras têm nas camadas de components. Você precisa conhecer o pattern de injeção de dependências, você precisa conhecer o pattern de decorator, você precisa conhecer o paradigma reativo, você precisa conhecer TypeScript. Falei de módulos, que é algo que confunde muito, certo? Porque é uma solução totalmente do Angular, assim como ele trabalha toda essa parte de injeção de dependências. E você precisa conhecer, ter essa visão macro de que ele é um framework completo, ele atua em várias camadas diferentes. Como eu falei, repetindo aqui, componente, gerenciamento de estado, roteamento, porque tem sua própria solução ali de rotas, e renderização. Além de ter, claro, ali toda a parte de teste já para você utilizar. E para você não se perder na documentação do Angular, eu sugiro você ir lá fazer o Getting Started dele, certo? E construindo passo a passo, instalar a ferramenta de CLI, ter essa visão clara da separação das camadas. Então você pode começar a explorar a camada de components ali deles. Então tem um item só de components template, você vai lá ver um pouco de forms também. E aí você vai começar a se deparar com paradigma reativo, vai lá estudar paradigma reativo. Ele tem um tópico só sobre injeção de dependências, que basicamente é a solução deles para gerenciamento de estado através dos serviços e injeção de dependências. Tem um item só sobre os módulos, como eu disse, é algo confuso, então vai lá, explora esse item deles. E tem aí o tópico de roteamento. Como eu falei, é uma camada importante da sua aplicação, porque se tu faz uma SPA, você vai querer navegar entre páginas sem que ele recarregue a página inteira, sem que ele renderize através do servidor, com a informação do servidor, ali renderizando todo o HTML. No máximo, ele vai fazer requests para pegar informações em formato de JSON, para renderizar algum component que já está previamente carregado. Então é assim que eu sugiro você começar a ver aí o Angular. Então você vai ver lá a solução deles de requests também, que retorna observables. Então se você já sabe paradigma reativo, você não vai ter dificuldade. A própria camada de roteamento. E isso é minha indicação para você aprender Angular, estudar Angular. Eu queria dizer, antes de você partir, é que eu criei um canal no Telegram, onde eu vou postar dicas diárias de JavaScript, seja artigos, seja dicas de código, de framework, que é o JS Raiz. Eu vou deixar o link na descrição, é um canal, tá? É um canal, então não é um grupo diferente, que é um canal onde basicamente só eu falo. E eu gerei também um grupo do JS Raiz em paralelo para ter discussões relacionadas ao canal do JS Raiz. Então se você quer receber dicas diárias aí de JavaScript, eu criei esse canal no Telegram. E mais uma vez, como eu pedi no início do vídeo, para você comentar as suas principais dificuldades. Se você não comentou, então comente agora. Se eu não falei por acaso a dificuldade que você está tendo nesse momento específico, ou se eu falei, e aí pode ser que gere um vídeo 2 desse tipo, tá certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Valeu!